Histórias Não Contadas. Episódio Retorno a Erebor. Já era madrugada e a chuva caía fina e gelada em meio às trilhas e passos das montanhas nevoentas. Um pônei e um cavalo prosseguiam de forma lenta numa trilha que beirava as encostas de uma das montanhas. Gandalf e Balin cavalgavam pelo Passo Alto, a mesma trilha que eles usaram há 7 anos quando estavam indo recuperar o tesouro em Erebor e foram capturados por goblins. Eles tinham ido visitar Bilbo, e lá em Bolsão eles haviam lembrado com alegria as aventuras e perigos que compartilharam. Depois de mais de uma semana desfrutando da hospitalidade do Senhor Bolseiro, Balin e Gandalf finalmente haviam se despedido e rumado a Bree. E de Bree eles seguiram pelas terras ermas usando a grande estrada do leste. Depois de passar alguns dias em Valfenda, saíram para atravessar as montanhas nevoentas antes que o inverno chegasse e a passagem se tornasse bem mais difícil. Se tudo desse certo, estariam no lado leste das montanhas ao amanhecer. Mas a chuva era um adendo com o qual não contavam. Espero que essa chuva não nos traga neve, disse Balin, cobrindo melhor a cabeça com o capuz. O outono já está quase no fim, e não seria difícil nevar aqui em cima com um tempo desses. O céu está clareando mais à frente. Posso ver daqui, respondeu Gandalf. Mas há muita escuridão e nuvens carregadas antes do céu limpo. Melhor se preparar, meu caro Balin. Creio que a chuva irá engrossar daqui a pouco. Não demorou muito para que as previsões de Gandalf se concretizassem. Logo um verdadeiro aguaceiro descia sobre eles, e não encontravam nenhum abrigo sob rocha que pudesse protegê-los. Não tiveram alternativa senão continuar cavalgando, bem lentamente, pois só enxergavam poucos passos à sua frente. Gandalf ia à frente seguido pelo anão. Com um sinal da mão, Gandalf pediu para que Balin parasse. Balin quis perguntar o que era, mas com o aguaceiro ele teria que gritar para ser ouvido, e se estivessem em perigo, isso seria uma atitude muito tola. Gandalf desceu do cavalo e caminhou à frente. Balin só conseguia vislumbrar uma figura escura agora, pois a chuva lhe tirava boa parte da visão. O anão segurou a respiração, pois acabara de perceber que agora haviam 2 figuras escuras, e uma delas era bem mais alta. Parecia estar engolindo a figura menor do mago. Balin já tinha pegado seu machado e se preparava para descer do pônei e ir ao socorro de Gandalf, quando ele reapareceu pela trilha, seguido por um jovem Beorn. Balin respirou aliviado e guardou o machado. Boas notícias, mestre anão, disse Gandalf, se protegendo da chuva com o chapéu. Há uma cabana de sentinela mais à frente, e o jovem Beorn disse que podemos esperar lá até a chuva passar. A lareira está acesa e podem preparar sua comida se quiserem, respondeu o jovem guerreiro, que usava uma capa grossa, mas ignorava a chuva, agindo como se estivesse num belo dia de sol. Beorns eram muito resistentes a climas extremos e estavam acostumados à vida nas regiões setentrionais. Vi vocês quando fizeram a curva lá embaixo e reconheci o chapéu do mago. Venham, é só seguir em frente. Balin e Gandalf ficaram muito gratos e seguiram o jovem Beorn em meio à chuva que despencava como cachoeira nas rochas das encostas da montanha. Logo estavam numa cabana construída dentro de uma caverna, um pouco acima da trilha,
com uma visão estratégica e ampla de boa parte do caminho e arredores. O cavalo e o pônei comiam feno tranquilamente numa manjedoura mais ao fundo, felizes por estarem num lugar seco e quente. Balin e Gandalf estavam sentados perto da lareira e não se sentiam diferentes de seus animais. Normalmente, Beorns não são tão amistosos com viajantes, mas Gandalf já tinha conquistado boa parte de sua gente graças à sua amizade com o grande Beorn, e de sua simpatia e astúcia tão conhecidas também. Muito obrigado por sua hospitalidade, meu jovem, disse Gandalf tirando o chapéu ensopado e o pendurando perto do fogo. Graças a vocês, o caminho pelas montanhas nevoentas está novamente seguro, e viajantes em dificuldades como nós sempre podemos encontrar abrigo. A chuva não vai durar muito. Logo poderão voltar à sua jornada. Estão voltando para Erebor? Perguntou o jovem, lembrando-se de ter ouvido Gandalf comentar que estavam vindo de lá no caminho de ida, há alguns meses atrás. Sim, respondeu Gandalf. Balin preferiu não falar muito. Beorns não eram grandes apreciadores de anãos, e ele optou por deixar a conversa fiada para o mago. Mas antes vamos visitar Beorn. Já faz um tempo que não o vejo e quero saber como está meu velho amigo, enfatizou Gandalf. Desde que ele casou e se tornou nosso líder, as coisas têm melhorado na região. Como homens da floresta, vivíamos até que bem, mas estávamos espalhados e expostos, disse o jovem atiçando o fogo. Ele tem um filho agora, e é difícil vê-lo por aqui. Fica mais em casa, mas ainda ajuda a cobrir as fronteiras das terras baixas e da carrocha. Nenhum goblin ousa descer as montanhas, e os poucos que se arriscam não vivem por muito tempo. Temos sorte em tê-lo como nosso líder. Todos o respeitam por aqui. Um filho? Espantou-se Gandalf. Então tenho mesmo que visitá-lo, disse com um sorriso, já tirando seu cachimbo da bolsa. Depois de umas 2 horas de chuva torrencial, o céu finalmente limpou. Mais tarde, Gandalf e Balin seguiram seu caminho com os estômagos cheios, pois aproveitaram o fogo da lareira para fazer uma refeição que dividiram com o jovem vigia, e também já estavam secos, o que os deixou de ânimo renovado. O sol já brilhava alto em meio a farrapos de nuvens quando eles desceram as montanhas do lado leste, acompanhando um pequeno riacho pedregoso que afluía ao grande rio nos vales do Anduin. Depois de manhãs e tardes cavalgando, intercaladas com noites de acampamento nos campos e bosques à beira da estrada, chegaram ao Anduin e passaram o rio pela nova ponte de madeira construída pelos Beorns e pelos aldeões no lugar do antigo val. Tomaram o rumo norte e cavalgaram por vários dias. À sua direita, seguia ao longe a grande floresta de treva mata, e à sua esquerda corria o rio Anduin. Avistaram várias pequenas aldeias pelo caminho, quase todas as margens do rio, feitas pelo agora povo de Beorn. Finalmente chegaram aos campos floridos repletos de abelhas e ao já conhecido cinturão de carvalhos, parando na frente do grande portão de madeira entre a sebe de espinheiros. O chão estava repleto de folhas secas e as árvores tinham um misto das cores verdes, marrons e amarelas do outono. O portão rangeu enquanto eles o abriam. Do lado de dentro, nada parecia ter mudado. As mesmas construções de madeira e os mesmos jardins. Os pôneis corriam pelo pasto e ali estava a única mudança visível do lugar. Uma criança, que aparentava ter uns 7 anos, cavalgava rindo animadamente num dos pôneis, e os cachorros também pareciam fazer parte da brincadeira. Ele se parecia muito com Beorn.
Seus longos cabelos negros balançavam ao vento. Estava vestido da típica forma das regiões setentrionais, e nem havia percebido a entrada dos 2 visitantes, tão absorto estava com os animais. Quem são vocês? Posso ajudar? Gandalf se virou para o caminho e viu uma mulher de longos cabelos entrançados, alta e de grande porte perguntar de forma firme, mas gentil. Ela vinha em sua direção com um cesto cheio de frutas da estação. Meu nome é Gandalf e esse é Balin de Erebor. Somos amigos de seu marido, o mestre Beorn. Você deve ser sua esposa, se não estou enganado, disse Gandalf amistoso. A mulher já iria responder quando uma das portas do celeiro foi aberta. Gandalf! Era Beorn, grande e forte e bem mais simpático que da primeira vez que eles haviam estado lá. Estava lá dentro terminando o hidromel quando vi vocês pela janela. São só vocês 2 ou tem mais uma dúzia lá fora esperando? Se contar mais uma daquelas suas histórias, posso abrigar até 2 dúzias. Os 3 riram e a mulher, mesmo sem entender, relaxou percebendo que eram amigos. Dessa vez somos só nós, mas posso contar várias histórias se quiser, respondeu Gandalf, entendendo a brincadeira de Beorn. E você? Beorn se virou para Balin. Era um dos que estavam na companhia de Thorin, escudo de carvalho também, se não me engano. Sim, Balin, respondeu o anão e já se abaixava para uma reverência e o corriqueiro a seu serviço, mas Beorn o interrompeu. Deixemos essas coisas de serviço de lado. Avisarei se eu precisar dos seus. Vejo que já conheceram minha esposa. E aquele rapazinho ali, cheio de energia, é Grim. Meu filho está com 5 anos. Sejam muito bem-vindos, disse a mulher. Beorn, leve-os para a varanda. Vou providenciar o jantar. Mas antes tire o seu filho daquele pônei, que ele precisa tomar banho. E eu já o chamei umas 3 vezes. Beorn assoviou e o garoto logo virou o rosto, só percebendo os estranhos naquele momento. Beorn o chamou e ele tentou barganhar mais meia hora de brincadeiras. Mas sem sucesso, ele teve que descer do pônei e acompanhar a mãe até a casa, resmungando que ainda tinha meia hora até que o sol descesse atrás das montanhas. É bom saber que o pequeno hobbit goza de saúde e voltou em segurança para o seu lar, disse Beorn, enchendo 3 canecas de hidromel fresco, servindo Gandalf e Balin na varanda atrás da casa. E como foi o restante da viagem? Tiveram alguma dificuldade pelo caminho? Sentou-se numa grande cadeira com sua caneca em mãos. Uma das mais tranquilas que já fiz, posso afirmar, respondeu Gandalf depois de beber um grande gole da bebida. Uma forte chuva nos pegou no passo alto nas montanhas, mas conseguimos abrigo com um dos seus vigias. Não vimos nenhum goblin em parte alguma do caminho. Uma bênção. Eles não se arriscam mais a descer. Temos homens desde o passo alto até as fronteiras do reino élfico, declarou Beorn. É claro que precisamos cobrar a passagem dos viajantes, pois a vigilância demanda tempo e despesas. Mas ainda é muito melhor pagar um preço módico pela travessia que enfrentar uma horda de goblins, posso lhe garantir. Respondeu Gandalf rapidamente antes que Balin fizesse alguma reclamação dos preços cobrados, como ele já havia feito com Gandalf no caminho de ida. Estamos pensando em pegar a trilha pela floresta na volta. Ouvimos dizer que os elfos expurgaram o lugar daquelas aranhas nojentas, falou Balin depois de apreciar um pouco as flores do jardim de Beorn. Gandalf ainda estava indeciso sobre o caminho. A sugestão tinha vindo de Balin,
pois queria escapar de pagar novo pedágio aos Beornings, o que ele, claro, omitiu de Beor. Eu não o faria se fosse vocês, respondeu Beor. Sei que a floresta está mais limpa e muitos dos nossos têm voltado a morar nela, mas ouvi rumores. Um fantasma que bebe sangue, dizem eles. Ataca à noite e de forma silenciosa. Gandalf e Balin pareciam incrédulos. Também não acredito nessas histórias, continuou Beorn. Mas vários animais têm desaparecido dos estábulos e apenas os ossos são encontrados depois. Alguma coisa anda lá e está faminta, e a morte anda com ela. Não creio que acampamentos à noite na floresta sejam uma boa opção para vocês. Gandalf e Balin pediram mais informações sobre todas essas notícias de Treva-mata e assim anoiteceu sobre os belos jardins, dando às flores uma beleza ainda maior. A lareira no grande salão já estava acesa e a mesa posta e pronta para cear. Os animais, como sempre, faziam essa tarefa, comandada agora pela esposa de Beorn e com a ajuda de outros serventes humanos. Grim, já limpo, foi devidamente apresentado aos visitantes, e a conversa do jantar se voltou para histórias antigas. Começaram contando a grande aventura da reconquista de Erebor para Grim, que escutava tudo fascinado. Ele, como toda criança, amava histórias. Mais tarde, as histórias seguiram para tempos mais distantes e terminaram com Balin contando sobre o auge das minas de Moria, seus vastos salões e suas riquezas. Nessa parte, Grim acabou dormindo, pois assim como o pai, Grim não se interessava por joias e tesouros. Seu amor estava com os rios e as campinas, e tudo que crescia e vivia ali. Depois de vários dias agradáveis na companhia de Beorn e sua família, Gandalf e Balin seguiram viagem depois de alegres despedidas e bolsas cheias de bolos e hidromel. Aceitando as recomendações de Beorn, optaram pelo caminho norte que ladeava Treva-mata. Foi uma viagem tranquila. Podiam vislumbrar de vez em quando ao longe, nas noites de céu limpo enquanto acampavam, a forma sombreada de grandes homens. Eram os Beornings, que vigiavam o caminho até Vale e Erebor. Foi com alegria e alívio, pois já estavam cansados daquela longa viagem, que eles chegaram à Montanha Solitária. Avistaram a estrada que vinha do cais que foi construído à beira do lago e seguia para o reino da floresta. Vieram contornando o Monte Corvo e entraram na estrada de chão batido no outro dia pela manhã. Bilbo ficaria surpreso se visse essa terra novamente, pensou Gandalf. Nem de longe ela lembrava a desolação que um dia já foi. Os pinheiros já estavam altos e enchiam as redondezas de bosques alaranjados. Os campos eram agora férteis e verdes, graças aos canais feitos pelos anãos e homens. E Vale não era mais um monte de ruínas, mas sim uma bela cidade de torres e casas de pedras esculpidas, com ruas pavimentadas com pedras de várias cores, com tendas coloridas na praça central e um enorme burburinho de homens, mulheres e crianças, e belas fontes de água cristalina por todo o lugar. Um grande cais havia sido construído às margens do rio Rápido, para os que optavam em subir o rio em vez de usar a estrada.
A estrada passava ao lado da cidade e seguia em direção à montanha, que agora se erguia alta à sua frente com seus picos nevados. Chegaram à tardinha à bifurcação de onde se podia optar por seguir até o Monte Corvo pelas encostas da montanha ou seguir para a ponte que passava pelo Rio Rápido, agora reconstruída. E foi essa a direção que eles tomaram. Era impossível não se maravilhar com a beleza dos altos muros frontais de Erebor, pensou Gandalf. Mesmo quem já os tenha visto reconstruídos como no seu caso. A pedra lisa brilhava ao pôr do sol, figuras esculpidas por toda a extensão das paredes, e anãos podiam ser vistos andando nos terraços e torres lá no alto. Um deles gritou animado lá de cima, enquanto Gandalf e Balin passavam pelo caminho de pedra que terminava na frente do grande portão. Éori, disse Balin sorrindo, feliz por estar em casa. Se meus olhos de anão não estão enganados. Ah, ele sim. E Bofur está com ele. Devem estar ansiosos para saber sobre Bilbo, disse Gandalf, muito alegre por estar novamente entre os anãos. Puderam ver Ori e Bofur correndo, gritando e celebrando pelos caminhos nas paredes da montanha, enquanto eles seguiam o corredor ao lado da nascente do rio. Os dois anãos os encontraram na porta do grande salão e os receberam com júbilo e perguntas sem fim. Acalmem-se, acalmem-se, disse Gandalf. Mais tarde contaremos tudo o que quiserem saber com todos os detalhes que a curiosidade dos anãos merece. Mas por agora gostaríamos de descansar um pouco, se for possível. Tiveram que dar pelo menos uma breve explanação dos acontecimentos da viagem e de como estava Bilbo, antes que pudessem atravessar o salão e seguir para um descanso merecido, pois logo depois chegaram os outros anãos com a mesma curiosidade voraz. O cavalo e o pônei foram levados para os estábulos e pastos na encosta oeste. À noite haveria um grande banquete em celebração ao fim do outono, tanto em Erebor quanto em Vale, e o salão já estava ornamentado e pronto para a festa. Bem que eu estranhei toda a agitação na cidade quando passamos, disse Gandalf. À noite, as luzes encheram os corredores e salões dentro e fora da montanha. Música, danças e a já tão conhecida alegria dos anãos invadia os ambientes, principalmente no grande salão de banquetes. Gandalf foi convidado a sentar-se à mesa do rei e teve que dar uma longa e detalhada narrativa de toda a viagem a dar em pé de ferro com muitas interrupções, pois anãos gostavam muito de brindar. Isso lhes dava desculpas para beber mais. Na mesa seguinte, Balin contava animado todos os detalhes da viagem ao grupo de agora 10 anãos. 11 contando com o jovem Gimli, que o via com o mesmo interesse que o pai Glóin. Gandalf se reuniu a eles depois do jantar. O que a gralha disse para o elfo em cima da árvore? Perguntou Gimli, já bastante alegre por conta da cerveja de Vale. Como ninguém o respondeu, ele próprio deu a resposta. Minha vez de ficar no galho! E todos explodiram em gargalhadas, muitos sem entender ou lembrar-se da piada, rindo de qualquer coisa que ouvissem. Elfos não são tão ruins quanto imagina, meu jovem anão, tentou argumentar Gandalf. Não se confie em seres sem barba, Sr. Gandalf. Não é natural. Por isso as nossas são compridas e espessas, retrucou Gimli. E lavadas com cerveja, completou Bofur. Anãos, beber! E assim, mais uma vez eles brindaram e derramaram suas canecas pela garganta, barba e colarinho.
Balin, empolgado pelas inúmeras canecas de cerveja que já havia tomado, levantou e pediu um brinde à reconquista das minas de Moria. Todos brindaram e bradaram: "A Moria!" E como na piada de Gimli, pouco ou quase nada se lembrariam disso mais tarde. Mas Gandalf olhou profundamente para Balin, que nem o percebia em seu estado de júbilo. O mago já havia percebido o entusiasmo de Balin por Moria em algumas frases soltas largadas em bolsão. Mas foi na casa de Beorn que uma intranquilidade tomou conta de Gandalf. Balin mostrava grande interesse na reconquista de Moria. Gandalf saiu do salão e subiu até um dos terraços no muro frontal. A cidade de Vale brilhava em agitação e música lá embaixo, e lá longe podia-se ver o brilho ondulante do lago comprido e as ruínas de Esgaroth, ocultando os ossos de Smaug. Sentou-se perto das ameias e acendeu seu cachimbo. Precisava pensar. Ouviu passos nas escadas que davam para o terraço, e quando se virou, viu Glóin. Estava sóbrio e sério. Sentou-se ao lado do mago. "Não canso de vir aqui e olhar a vastidão das terras. É muito bonito aqui em cima", disse Glóin, como que preparando o terreno para dizer algo mais. "É realmente lindo, nobre anão", respondeu Gandalf olhando a paisagem, mas pensando em outras coisas. "E foi conquistado com muitas perdas e dor. Não podemos esquecer." Gandalf se virou para o lado olhando a montanha, onde Thorin, Fili e Kili estavam enterrados. Glóin entendeu o que o mago estava querendo dizer. "É apenas um burburinho, Sr. Gandalf. Muitos falam em reconquistar Moria, assim como reconquistamos Erebor. Se vencemos um dragão, podemos com os goblins, dizem eles." "Há muito mais do que goblins naquelas minas, Glóin. Eu fui até lá muito tempo atrás à procura de Thrain. Há uma escuridão maior que a escuridão das cavernas. Um terror ainda dormente. Eu o senti em meus ossos, mestre anão. Não acho que seja prudente uma investida bélica a Moria agora." Gandalf parecia preocupado, e isso dizia muita coisa. "Não creio que haverá, Sr. Gandalf. Dain não compartilha desse pensamento. Acho muito difícil que ele vá ou dê permissão para uma missão dessas. E eu, particularmente, também concordo com nosso rei. Estamos felizes aqui. Erebor se ergue gloriosa em meio às terras do norte. Não há por que arriscar mais vidas, por mais valorosos que sejam nossos guerreiros", concluiu Glóin. "Teme por Gimli, não é?" Gandalf disse olhando nos olhos do anão, já sabendo a resposta. "Ele é como todos os jovens, é corajoso e tolo. Confesso que não gostaria de vê-lo partindo para Moria. A maioria dos anãos pensa como eu. Mas se o senhor falasse, creio que teria um peso maior nos que ainda andam sonhadores", disse Glóin, finalmente colocando em palavras o que queria desde que entrou no terraço. "Eu falarei com eles amanhã, mestre anão. Meu coração também não se sente tranquilo sobre esses planos. Erebor nos ensinou grandes lições." "Muito obrigada, Sr. Gandalf", disse Glóin aliviado. "Se há uma coisa que Erebor me ensinou, é que toda glória, beleza e esplendor que conquistamos tem seu preço. E precisamos estar cientes
se realmente estamos dispostos a pagá-lo. Disse Gandalf, e Glóin concordou com a cabeça. A lua começava a aparecer por trás de algumas nuvens, enchendo de cinza e prata as longínquas terras do norte.